Você deve ter ouvido nos últimos dias uma série de declarações de apoiadores do presidente Bolsonaro de que a prisão do Queiroz foi um ato político feito para enfraquecer o governo e o próprio presidente, né? Então, a gente leu a decisão inteira do juiz que decretou a prisão preventiva do Queiroz e a gente vai fazer um resumo para você. Então, já curte o vídeo aqui, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final, porque você vai se surpreender com as declarações que foram feitas. Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou jornalista, estudante de psicologia e a ideia desse canal é discutir os principais assuntos que saem na imprensa no Brasil e no mundo. No último vídeo, a gente falou sobre os caminhos que o presidente Bolsonaro percorreu para ser eleito o pior presidente do mundo no combate à pandemia, né, ao coronavírus. Na quinta-feira, logo que saiu a prisão do Queiroz e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, teve a sua saída anunciada, né, naquele vídeo junto com o presidente Bolsonaro, a gente fez uma live no meu perfil no Facebook, deu 1 hora mais ou menos, e lá foi bem legal que eu consegui responder algumas perguntas do pessoal que estava acompanhando, e a gente fez um resumão, né, de tudo que tinha acontecido naquele dia. Eu vou deixar o link aqui para você assistir depois, caso você tenha interesse. Então, bora pro vídeo! No dia 16 de junho, o juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 16ª Vara de Criminal do Rio de Janeiro, ele expediu um mandado de prisão preventiva contra o Queiroz e a sua mulher, a sua esposa, a Márcia. Esse mandado de prisão foi cumprido na quinta-feira. E o detalhe curioso dessa história é que o Queiroz, como vocês devem ter visto já, né, só se falou disso nos últimos dias, ele foi preso justamente na casa de Frederico Wassef, que é o advogado da família Bolsonaro. Ele tem 9 procurações do clã Bolsonaro, 3 do Jair, 3 do Carlos e 3 do Flávio, para representar, né, os integrantes da família nos casos que eles estão envolvidos com a justiça. O Queiroz, ele está envolvido no esquema das rachadinhas, né, da famosa rachadinha, que consiste no quê? Imagina que você é um deputado e você tem direito a ter, sei lá, 20 assessores para trabalhar junto com você. Cada assessor recebe um salário de 10 mil. E aí, assim que o assessor recebe o seu salário de 10 mil reais, ele fica com 6 mil e devolve 4 mil para você, deputado. Isso é o esquema da rachadinha. O que o Ministério Público acredita é que o Queiroz atuava como um operador desse esquema no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Então, a turma era contratada, alguns até eram, o Ministério Público desconfia que eram laranjas, que não iam para a Alerj trabalhar, né? Então eles eram contratados e devolviam boa parte desse salário para o Queiroz, que pagava contas do Flávio Bolsonaro, como por exemplo a mensalidade da escola das filhas dele, ou planos de saúde da família do Flávio, e aí ele tinha esse controle de toda essa grana, de todos esses gastos. O esquema da rachadinha é mais ou menos esse, e o que o Ministério Público acredita que o Queiroz, como eu disse, era o principal responsável, o articulador desse esquema. Aí o que aconteceu? O Queiroz, ele ainda não foi julgado, né? Ainda não tem um julgamento contra ele. Então, teoricamente, ele poderia responder em liberdade. No entanto, existe algo na justiça que é delimitado pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é diferente da prisão temporária. Um exemplo recente que a gente pode falar de prisão temporária é o caso daquela Sarah Winter, aquela militante de extrema-direita, que ela foi presa de maneira temporária, ou seja, era uma prisão com tempo antes do processo também, né, assim como a preventiva, mas com um tempo determinado, ou seja, são 5 dias, que por acaso o Alexandre de Moraes determinou que seja prorrogado por mais 5 dias, ou seja, são 10 dias de prisão temporária. Terminado esse período de 10 dias, a Sarah pode ser solta, a não ser que seja decretada a prisão preventiva. Já a prisão preventiva, ela não tem data para expirar, ou seja, ela pode durar, segundo a lei, até 10 anos. Mas, geralmente, ou ela é antecipada, né, por se observar a inocência da pessoa que foi presa, ou então o julgamento de fato acontece
e a pessoa passa a cumprir na cadeia não mais a prisão preventiva, mas a sua pena propriamente dita. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o que o juiz decretou foi a prisão preventiva do Queiroz, ou seja, ele está preso e não tem data para sair. Isso é um dado importante. Já a mulher dele, a Márcia, ela tá considerada foragida da justiça. Ninguém achou ela até então e ela também tem essa prisão preventiva decretada. A rede bolsonarista, com seus articulistas, formadores de opinião, youtuber, logo começaram a levantar uma série de suspeitas. Olha, mas diversos... porque assim, o caso do Queiroz, ele foi descoberto no âmbito da Operação Furna da Onça da Polícia Federal, que aí com relatórios do COAF, né, foram descobertas movimentações financeiras atípicas em diversos assessores de parlamentares da Alerj. E aí, o que alguns articulistas bolsonaristas estão falando ora, por que teve essa prisão preventiva justamente pro Queiroz, que é assessor do Flávio Bolsonaro, não tinha motivo para uma prisão preventiva, ele não tinha se negado a prestar nenhum depoimento, não estava foragido, enfim. Eles tentaram imputar a ideia de que o juiz do Rio de Janeiro que expediu essa decisão agiu politicamente com o único intuito de prejudicar o clã Bolsonaro. Eu vou deixar aqui no link para vocês a decisão completa do juiz que decretou essa prisão preventiva. Lá ele argumenta do porquê é necessária essa medida. E essas argumentações são todas corroboradas com provas, com grampos de ligações telefônicas, ou então mensagens que foram vazadas, né, mensagens de WhatsApp, ou mesmo áudios de WhatsApp entre o Queiroz com seus familiares, com integrantes de milícia, enfim. Tá tudo ali, os prints. Depois vale a pena, se você tiver um tempo, você ver, porque é isso, né, gente? A gente vive em uma democracia, num Estado democrático de direito. As pessoas, elas devem estar todas, independente da posição ideológica que elas ocupam, ou do bem ou do mal que elas representam para o país, todos os cidadãos devem estar sob o guarda-chuva da lei. Eles têm direito ao devido processo legal com uma ampla defesa. E pro Queiroz é a mesma coisa. Ninguém aqui, pelo menos não no nosso canal, vai defender passar a atropelar processos para prejudicar quem quer que seja. De qualquer forma, a gente vai dar uma resumida aqui no que o juiz disse ali no seu decreto. Um dos primeiros motivos que ele aponta ali para decretar essa prisão preventiva do Queiroz, ele observou ali, com a apreensão de celulares de alguns assessores parlamentares que trabalhavam ali no gabinete do Flávio, que o Queiroz atuava junto dos seus advogados no sentido de obstruir a justiça. Então, por exemplo, tinha uma assessora lá, uma moça que se chama Luísa Antunes. Ela foi apreendido o celular dela e foram observadas diversas trocas de mensagens dela com o pai dela e com outras pessoas ligadas ao Queiroz, com uma orientação para ela ir até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, antes que a polícia lá fosse, e assinasse o caderno de ponto dela, porque provavelmente, é o que o Ministério Público acredita, ela não trabalhava de fato todos os dias lá. Ela recebia o seu salário e devolveu uma parte para o Queiroz, naquele esquema da rachadinha que nós comentamos no começo. Então, o juiz, na sua decisão, colocou ali todos os prints dessas conversas dela articulando com o pai dela que dia que ela deveria ir lá na Alerj para assinar retroativamente esse ponto de presença dela. Enfim, tem ali provas bastante claras de que o Queiroz estava atuando no sentido de obstruir e dificultar as investigações. Outro ponto que foi observado pelo juiz, também com provas, nesse caso eram provas documentais do celular do Queiroz, conversando com a esposa dele, por exemplo, de que existia uma rotina que era comandada por um cara chamado, entre eles ali, de Anjo, que o Ministério Público acredita que se trata do Frederic Vassef, né, aquele advogado, de tentativa de mudar o Queiroz sempre de lugar, de esconder o paradeiro dele. É o que o juiz chamou de uma rotina de ocultação de paradeiro. Os juízes têm sempre uns nomes interessantes, né, para falar dessas coisas. Os investigadores observaram que toda vez quando o Queiroz ou sua família estavam chegando perto da região de Atibaia, eles desligavam o celular para não ser rastreado pela polícia e assim, né, eles ficarem o maior número de tempo escondidos na sombra. O juiz disse também no seu despacho que o Queiroz
vinha vivendo com um padrão de vida acima do que ele ganhava. Na verdade, quem disse isso foi o Ministério Público, né, que o juiz referendou no seu despacho. Por exemplo, o Queiroz ele ficou doente, precisou passar por um tratamento de câncer super caro aqui em São Paulo. E aí a esposa dele pagou o valor total do tratamento dele, ficou em R$174 mil. E os procuradores não conseguem entender de onde veio esse dinheiro. Mais uma evidência de que ele estava sendo ajudado por alguém. Ele vinha vivendo com dinheiro que não era dele, que não era compatível com o dinheiro que ele estava ganhando nesse período. Um quarto elemento que o juiz identificou ali para decretar a prisão preventiva do Queiroz é um envolvimento dele com milicianos. Aí foram diversas conversas que foram interceptadas, que foram registradas ali pelo Ministério Público entre a Márcia, o Queiroz e a mãe e a esposa do capitão Adriano. Lembra dele? Que foi morto lá na Bahia em fevereiro deste ano. Um capitão do BOPE, né, que é ligado às milícias e tem uma estreita relação com a família Bolsonaro. Ao que tudo indica, lendo as trocas de mensagens, né, o Queiroz e a sua defesa articulava junto com a família do Adriano formas deles se defenderem das acusações que estavam por vir. Por quê? A mãe e a esposa do Adriano, elas estavam lotadas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. E aí a mulher do Queiroz orientou para ela, olha, sai daqui do Rio de Janeiro, vai lá para Minas, que a gente conversa. Além dessa influência com a família do Adriano, né, um notório miliciano que foi morto em fevereiro, o Queiroz também resolveu algumas pendências entre milicianos lá do Rio de Janeiro. Então ele falava, a esposa dele repassava mensagens para ele de, por exemplo, um homem que se queixava que não podia mais controlar uma determinada região no Rio de Janeiro, e ele dizia que, olha, aqui eu não posso resolver nada, mas quando eu chegar pode deixar que eu vou tomar conta da situação. Bastante sinistro. E por fim, o juiz acredita que o Queiroz, solto, conseguia ainda exercer influência política. Aí é um ponto que deve deixar a família Bolsonaro também de cabelo em pé. Porque em outubro do ano passado, o jornal O Globo teve acesso a um áudio que o Queiroz diz que ele consegue mexer os pauzinhos e indicar pessoas para cargos políticos. Tem vários cargos lá em Brasília também, não sei o que, ele fala com aquele linguajar dele, e ele dá a entender que ele tem essa capacidade de ter influência e oferecer cargos políticos para uma pessoa. Esse interlocutor não foi identificado ainda. No entanto, nessas interceptações que a investigação no Rio de Janeiro fez, ficou comprovado que era mesmo Queiroz falando, porque tem uma troca de mensagens entre o Queiroz e a mulher e a filha com a mãe, falando sobre o Queiroz, que eles comprovam a autenticidade desse áudio. A filha até fala que o pai dela é burro, que não acredita que ele fez isso, enfim, ficou comprovado. Então esses articulistas bolsonaristas usaram toda essa retórica de que era uma perseguição ao presidente, e agora a gente expôs para você quais foram os argumentos utilizados pelo juiz para decretar essa prisão preventiva. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Vale destacar que a Márcia, a esposa do Queiroz, está foragida, e o Vassef, em entrevistas muito estranhas que ele concedeu nesse final de semana para a Folha e para a Globo com a repórter Andréa Sadi, né? Ele nega ter contato com o Queiroz, diz que nunca trocou mensagens com ele, alega que o presidente Bolsonaro não sabia do paradeiro do Queiroz, diz também que os móveis da casa estavam todos para fora, que a casa estava em reforma, que é mentira que o Queiroz estava lá há mais de um ano, e quando questionado do porquê o Queiroz estava então na casa dele, ele diz que não vai responder ainda para não prejudicar a defesa do Flávio. E ele diz que isso mais pra frente ele vai defender. Eu acho que ele não, particularmente, eu acho que ele não sabe o que falar ainda, ele está planejando a melhor estratégia. Lembrando que não vale atacar o Vassef por coisas que não aconteceram. Boa, bem lembrado, Jéssica. Ele não estava envolvido com uma seita satânica e nem foi acusado, nem respondeu o processo no caso Evandro e Leandro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, curta e se inscreva no canal, porque ajuda bastante a gente na divulgação. Até a próxima!